Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, gente amiga, tudo jóia? Chegamos então à quinta parte da nossa série de estudos, a Fórmula da Oração, estudando a respeito do Pai Nosso. Se eventualmente você chegou nesse vídeo, saiba que já existem 4 edições passadas, tudo bem? Hoje é a quinta parte dessa nossa série de estudos. E a seguir, nós chegaremos daquela parte do Pai Nosso que diz, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A lição virá a seguir. Lembro que estamos falando daqui de Blumenau, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, é o endereço da nossa igreja. Quando você estiver à visita ou eventualmente até de mudança, ou quem sabe já até mora aqui, pois saiba que a nossa igreja está em pleno funcionamento e estamos nessa série de estudos ao longo do verão 2023. Quem sabe alguém pega essa mensagem e já é 24, 25, 26 ou quem sabe já nem é verão mais, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, dentro ou fora dessa estação. A verdade é que as mensagens de verão nasceu de uma ideia, assim como os estudantes, né, que entram de férias do período normal do ano letivo e começam então a aproveitar esse período de férias para se aplicar em um estudo, não é? Em um outro curso, em um outro assunto, e nesse período de verão existem os intensivos por aí. E é o que estamos fazendo aqui na nossa igreja sobre a fórmula da oração. Vamos para a mensagem de hoje? Seja edificado, daqui a pouco eu volto. Bom, vamos lá, irmãos, para a lição, vamos, bem-vindo todos, para quem vem se chegando agora, a gente tem hábito de investir os 2 primeiros minutos lembrando do que já falamos e depois entramos em assunto novo. Ali no topo da primeira coluna, eu trago ali 3 ou 4 assuntos, mas dos 4 eu vou chamar a atenção de 2, senão a gente acaba pregando tudo de novo, né? O segundo ponto, por exemplo, olha lá, não conformar com o mundo. Essa foi uma das orientações da última semana. Não conformar com o mundo. É texto bíblico, é recomendação sagrada. O que isso quer dizer? Você não pode entrar nessa forma. É igual as irmãs preparando lá um bolo, preparando isso ou aquilo. Dependendo da forma que você usa, é exatamente o formato que será o bolo. Não é bem assim? Citei o caso da melancia. Você lembra do caso da melancia? Pois é, usando aquela forma, será exatamente naquele formato. E a Bíblia está dizendo, não pode ser a forma do crente, a forma do mundo, não pode. Se moldar com as coisas do mundo, você terá as características do mundo. Aquela situação não tem nada a ver, é perigosa. Tem coisas que a Bíblia condena, e se ela condena, não é a nossa forma e ponto final. Alguém talvez diz, o mundo é dos espertos. Pois é, mas é o mundo e não os céus. É bom a gente entender isso. Um outro ponto é o ponto seguinte. Tua vontade feita na terra, como ela é feita no céu. E esse assunto a gente gastou um pouquinho mais de tempo na última semana. Então, que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Aí eu te pergunto, no céu tem dificuldade de se fazer valer a vontade de Deus? Claro que não. No céu é bate-continência, o que Deus quer é o que acontece e acabou, se não tem essa resistência, essa dificuldade. Um que tentou contrariar as ordens do céu, Lúcifer,
quis trazer para si a glória, quis ser pelo menos igual a Deus, você já sabe que no céu ele não ficou, ele foi expulso dos céus. Então o que nós entendemos? No céu não tem nenhuma dificuldade para se obedecer à vontade de Deus. Mas aí a grande pergunta foi e na terra, irmãos? E na terra, irmãos? Aí alguém olha para a terra e diz, pastor, o mundo está perdido. Mas não fica agora imaginando nessa visão macro. Imagine na micro mesmo, na tua terra, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos filhos, na tua empresa, que lá seja feita a vontade de Deus, como ela é feita no céu. Amém, gente? Aí a gente avança. Vamos avante? Isso aqui é Jonas falando. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Isso aqui foi Jonas falando. Ele de dentro do ventre do peixe, irmão, na hora que a coisa engrossou, o texto está dizendo que ele lembrou de quem, gente? Lembrou de ti, lembrou de Deus. Você vê que isso se repete, né, irmãos? Pessoas que lembram de Deus em que momento? Na hora que a coisa aperta, na hora que a coisa engrossa. É pecado, pastor? De forma alguma. Você pode invocá-lo através da oração e ele então te responde, perfeitamente responde. É bíblico. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não tem problema nenhum invocar a Deus na hora do apuro, na hora do aperto. Agora o bonito é a gente andar um andar mais alto e continuar invocando a Deus, mesmo quando o vento contrário passar, mesmo quando a chuva pesada passar, a tempestade passar, porque isso é um ato de gratidão. Amém, gente? Então eu lembrei de ti, Senhor, e orei a ti. Que bonito. Jonas foi respondido, sabemos disso. Jonas, quando se sentiu em apuros, não hesitou pedir ajuda a Deus em oração. O mesmo fez Elias, quando desafiou os profetas de Baal. Orou e viu fogo descer do céu. Josué, em batalha, até o entardecer, teve a ousadia de orar para que o sol se mantivesse até o final da batalha. Acho tremenda essa história. E ainda o rei Ezequias, à beira da morte, suplicou pela sua própria vida, recebendo uma bonificação de 15 anos. Então aqui são alguns exemplos de pessoas que invocaram a Deus, que na necessidade invocaram a Deus, e Deus respondeu, deu graça. O último falando do rei Ezequias, ele estava à beira da morte, ele já tinha recebido o recado de Deus, através do profeta Isaías, de que ele iria morrer. Foi recado de Deus de que ele iria morrer. E o que ele fez, gente? Ele virou o rosto para a parede. Eu acho incrível isso também. E o que ele começou a fazer? Começou a orar. Então, quando você recebeu uma sentença como essa, quando você recebeu um relatório como esse, a nossa irmã compartilhou ali que o cenário não era dos melhores, e ainda a demora da vacina e a coisa e tal, isso aí só vai se agravando quando não se resolve na hora certa. A medicina às vezes diz, pois é, eu poderia ter te ajudado, se você tivesse procurado antes. Não tem esses casos? Por que você não procurou antes? Por quê? Pois é, mas se você invocar a Deus, mesmo que o relatório seja complicado, Deus responde orações. Posso ouvir teu amém, gente? Deus responde orações como respondeu desse povo. Ezequias, à beira da morte, orou a Deus, e para quem estava à beira da morte, viveu mais 15 anos. Acho que foi Moloreci que compartilhou com a gente uma história. Ele, algum tempo atrás, também tinha recebido um diagnóstico médico, de que não era para ele estar entre nós hoje. Esse relatório foi quantos anos passados, meu irmão? 52 anos passados, e está ali, é o nosso irmão que está lá, ó, ali nos bastidores. E louvado seja Deus por isso. Talvez você seja um desses também, pastor. Eu sou um desses que contrariou o relatório, contrariou a medicina. Tem alguém aqui que contrariou a medicina? Olha lá, irmão, que coisa linda. Puxa vida, tem uns meia dúzia aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Aí eu prossigo outro tanto.
Uma grande lição é: o Senhor, quando é invocado, sempre nos surpreende, é a pura verdade. Invoca mesmo a Deus. Ah, pastor, mas esse assunto, será que Deus responde? Invoca a Deus, vai com fé. Ele respondeu todos esses homens do passado, ele respondeu esses homens e mulheres aí, que estão aí ao seu lado, que acabaram de dizer que são testemunhas disso. Invoque a Deus. Aí a coluna do meio traz outro tanto sobre o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, vem junto, tanto na terra como no céu. Foi a última semana, agora hoje, continue. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Só para fim didático, onde está grifado ali, é a lição do dia. Então, qual é a lição do dia? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, a parte do Pai Nosso que a gente estuda hoje é essa aí, é rogar pelo pão, é rogar pelo pão, é rogar pelo pão, é rogar pelo suprimento do alto, é rogar para que os céus supram assim nossas necessidades. De quando, pastor? Do dia a dia. Talvez, não sei, você mais atinado em computação, em computador, talvez você tenha isso tudo lá no Excel, seja empresário ou seja suas contas pessoais, seja lá tem uma estimativa, preciso de X reais para o meu dia a dia. Aqui está a luz, aqui está a água, aqui está o combustível, aqui está pá, não vou nem falar demais para não ficar triste, vai, pois é, preciso de X reais, esse aqui é o meu dia a dia, esse aqui é a minha semana, é meu mês, é meu bimestre, é meu semestre, é meu ano, é essa planilha, é esse valor que eu rogo, entende ou não? A oração do Pai Nosso ensina sobre isso, a rogar que o céu nos abasteça do pão diário, do pão diário. Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, que Ele te abençoe com o pão diário. Outro dia eu falava, irmãos, a gente tem que colocar o sapato conforme cada circunstância, mas imagina, irmão, poxa, um pai de família, uma mãe de família, você acha que não quer fazer uns agrados em vez em quando? Você acha que não tem o desejo de vez em quando dar um passeio? Você acha que não tem, em vez em quando, uma graça de pegar a mão da mulher e falar: hoje a gente almoça fora, pode parar de pilotar o fogão aí, mulher, hoje nós vamos lá no restaurante Beltrano dos Anzóis. Aí ela abre o sorriso: Beltrano dos Anzóis, pois é, hoje eu pago, que gostoso. Ô, irmão, o recurso é bom, não vamos ser mentirosos. Agora o inverso, irmão, mexe com o humor de qualquer um. Vai ver, a mulher até pensa: ele não me ama mais, nunca me levou mais para passear, mas às vezes o problema qual é, irmão? La Plata. Às vezes o problema, às vezes o problema é a La Plata, é o dinheiro, a verba está curta. Se comprar um pãozinho de queijo, desinteira a luz. Estou falando assim num voo baixo para você entender. Vai ver se você diz: ah, pastor, estou numa situação confortável. Tudo bem, você não é a maioria. Entende? Você não é a maioria. Louve a Deus porque você está numa situação confortável, mas não reflete o reflexo da maioria. Entende isso? E qual é a oração do Pai Nosso, irmão? Qual é? Ó Senhor, me dê o pão do dia. Amém, gente? Me dê o pão do dia. Quero a dignidade de pegar um boleto e ir lá no lugar de pagar, antes dele vencer. Quero ter a dignidade, sim, de poder ter as continhas em dia e não precisar ficar evitando ligação. Tem gente que às vezes até um primo que mudou de telefone, ele não atende. Por quê? Pode ser cobrança. É o primo ligando para te dar os parabéns, talvez. Não vou ler, por quê? Não está na minha agenda, não sei quem é. Medo de cobrança. E eu digo, irmão, é possível que Deus te dê o pão do dia. Amém, gente? Te dê o pão do dia. A lição é incrível, irmão, que Deus nos dê graça de entendê-la completamente. Vamos avante? A oração do Pai Nosso nos torna consciente de que a experiência da oração não envolve apenas as situações de emergências ou ansiedades do futuro, mas é o que, gente?
é o pão para hoje, é o pão do dia, para as necessidades e situações de onde, gente? Do presente. Aí Êxodo, essa citação ali da lição 16:4, é o texto que fala sobre o maná. Você lembra o que era o maná, irmão? Era o pão que caía do céu. Então Deus deu graça para o seu povo, já nas primeiras páginas da Bíblia, quando eles saíram do Egito e caminhavam para uma terra que manava leite e mel. Ao longo do caminho, que não foi fácil, Deus fez o povo receber o que, gente? O maná, o pão do dia. Irmão, que experiência incrível! A nossa geração não teve essa experiência. Irmão, chovia pão do céu. Vai ver, os mais fofinhos ficavam só assim, ó. Um pouquinho de manteiga, por favor. Irmão, a nossa geração não teve essa experiência. Pão caía do céu. Pastor, por que a Bíblia relata essas coisas? Porque é necessário confiar de que o céu nos dá o pão do dia. Amém, gente? O céu nos dá. O salmista falava com confiança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já percebe que essa parte da oração do Pai Nosso está tratando sobre o quê? Suprimento divino, resposta divina, capacitação financeira, reforço do alto. É isso que o texto está dizendo. E que eu não tenho dúvida, talvez você seja muito discreto com as suas economias, mas que eu não tenho dúvida que essa palavra de bênção é para nós todos, irmãos. Para nós todos. Você sabe que até quem tem mais, deseja mais. Você sabe que a coisa é bem assim. É para nós todos. Senhor, me dê o pão, Senhor. Vai ver, você está lá até na fila para pagar um boleto. Vai ver, o vizinho nem sabe, mas você está lá ligado nos céus, Senhor. Isso aqui, vou dar a volta por cima. Você entende? Eu não vou dar a volta por cima, eu vou. Está lá você e Deus, na fila do banco. Está lá, eu vou. Mais um boleto para minha lista de pagos. Vou dar a volta por cima. Amém, gente? E vai. Daqui a pouco você está contando um testemunho. Amém, gente? E vamos avante. Isso aqui é bonito, é Deus falando com a gente. É uma oração que nos ensina a não nos preocupar com o dia de amanhã. Esse texto, abra, por favor. Esse texto, boa parte conhece, mas não é por isso que não vamos ler. Mateus 6, versículo 25. E eu ainda vou até o 34, tá bom? Mateus 6, verso 25. Esse texto fala sobre ansiedade. Falamos um pouco dele em uma outra lição que falávamos sobre a ansiedade. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Oh glória, isso aqui é para encher teu coração de fé, irmão. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Salta para o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmão, que texto profundo. Parece que o texto foi escrito hoje. A Bíblia está falando para a gente não ficar à flor da pele, preocupado, angustiado, ai, com as coisas da vida, roupa para vestir, comida para comer, casa para morar, são coisas do nosso século, irmão. Parece, repito, que o texto foi escrito hoje. Está falando, não deixe isso aí consumir você não. Por quê? Porque o Pai vai te ajudar. Amém, gente? O Pai vai te ajudar, o Pai vai fazer o pão chegar. O salmista Davi dizia com muita categoria que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. Uau, que incrível! Irmão, não sei se você já entendeu, mas o que o texto está dizendo é aquecer o nosso coração, mesmo diante de um cenário complicado, mesmo se bolsologicamente, essa é a palavra que eu inventei, mesmo que bolsologicamente a coisa esteja desregulada, Deus ainda manda o pão, amém gente, manda o pão, amém gente, manda o pão, vai ver o judiciário, o advogado que vai te ligar, fulana, você pode falar agora? Pois não, senhor doutor, pois sente, estou sentada doutor, dinheiro está na conta, aí você abre o sorriso lá, doutor, é aquele processo de 5 anos, de 6, de sei lá quanto, pois é, veio com juros, aí você abre o sorriso mais largo, Deus te abençoe. Eu citei o caso do judiciário, mas pode ser o pão de outro lugar, ora não pode, pode ser um pão de outro lugar, uma venda de algo que você está se arrastando por tanto tempo, ou talvez até um dito cujo que ficou devendo você, ele criar juízo e te pagar. Eu tenho meus casos também lá no judiciário, já te contei uma vez, um inquilino fanfarrão, irmão, e foi-se embora da casa e deixou tudo para eu pagar. Ai, até esquece, mas está lá na mão do juiz, ô seu juiz, você vai atender minha causa, esse dinheiro aí, esse cabra aí, não vai tirar da minha família não, não pode? Manda a bênção para mim também, gente. Oxe, não pode? Vai tirar dinheiro da minha família? Não foi eu que morei na casa esse tempo? Só para você ficar assim mais, mandar a bênção, não pagou luz, não pagou água, não pagou IPTU, não pagou aluguel e sumiu. Mas o juiz já achou ele já está lá 90% assim, ele me devolveu o que ele me levou, e vai devolver com juros, vai, não, da minha família não vai tomar não, está amarrado em nome de Jesus, depois te conta a benção, quando ela já estiver bem pertinho, e vai mandando benção daí, e a mesma coisa eu te mando também, amém gente, não vai tirar não, aquele dinheiro é da tua família e ponto final, se for prejudicado, pô, não vai não, o Senhor não vai deixar, está mandado a benção, tenho dito, sangue até fé, mas tem inquilino fanfarrão, né irmão? Mas vamos voltar aqui para a palavra, tem nem porque eu lembrei do dito cujo, mas manda o juízo lá para ele, o que mais? Essa parte da oração, traz o ensino do amor, da solidariedade, veja que ela não ensina a orar pelo teu pão, e sim pelo nosso pão nosso de cada dia. Essa é a máxima bíblica, qual é gente? O amor ao próximo. Então a Bíblia não está dizendo, Senhor, o meu pão, a Bíblia está ensinando mais abrangente, irmão, está falando o quê? Do nosso pão. Então irmão, não é para olhar só para o teu umbigo, é por isso que eu volto a dizer, se você está numa situação confortável, vai ver você fica meio anestesiado à dor alheia, porque você está tudo bem, vai ver o teu plano desse mês é qual iate eu vou comprar, qual helicóptero eu vou comprar, você está numa situação mais confortável, mas não é por isso que você agora vai deixar de lembrar que tem outros que estão com dificuldade do pão, não é assim que a oração ensina, a oração está ensinando como irmão? O nosso pão, amém? Já vi casos, não faça disso uma regra, porque tudo que é feito na marra perde a devoção,
Mas já vi casos de pessoas que abrem a porta da casa ou abrem lá um certo lugar, e na época natalina ali, que há muita comoção de ter uma refeição mais reforçada, a pessoa chama pessoas de menos força financeira e toma café com eles, ceia com eles. Olha que legal. Repito, não faça disso uma regra, tudo forçado perde a devoção, mas já vi casos de pessoas fazerem isso, e vai lá e ceia com quem não tem os recursos. Você entende? O nosso pão. E eu mando bênção. Não falte o pão para você, irmão. Não falte o pão para o seu marido, para o seu filho. Não falte o pão para os seus netos. Não falte o pão para a sua família. Não falte o pão para o seu empregador. Porque o teu empregador tem que ter o pão para poder compartilhar com você. É ou não é? Não falte o pão para o teu empregador. Não falte o pão para o nosso município. Não falte para o estado. Não falte para o país. Em nome de Jesus. Amém? O nosso pão. É essa a lição bíblica. Impossível deixar de citar novamente a situação do povo de Israel rumo à terra prometida. Durante a árdua caminhada pelo deserto, eles eram sustentados pelo pão do céu. Falamos há pouco. Foi exatamente na época de crise, dificuldade, deserto, que o povo de Israel invocou com força. E tiveram assim o sustento enviado do céu. Irmão, foi num período de dificuldade, irmão, que o pão veio do céu. Você entende isso? Foi num período de apuro, irmão. Eles viam de um lado e de outro, ai, o que vamos fazer? E alguns já até pensavam, no Egito era melhor, lá tinha comida, lá tinha pelo menos, lá estava melhor. E Deus é melhor, pois vocês vão viver experiências incríveis aqui. No deserto vocês vão viver experiências incríveis. É mesmo, Senhor? E começou a chover pão. Você conhece a história, não vou pregá-la completa. Mas o pão caía e eles reclamavam. Não quero mais pão, quero outra comida. Deus fez chover carne. Reclamava. Um princípio bíblico, irmão. Toma cuidado na necessidade de reclamar. A tua reclamação vai fazer o pão parar de cair. Tenha cuidado, a reclamação faz o maná parar, o maná cessar. Meu mano uma vez veio, já tem acho que quase 3 anos, ele veio me visitar, e ele falou uma frase que me marca até hoje: mais coisas boas acontecem para quem agradece. Murmurar é clamar para trás, reclamar é andar de ré, reclamar é clamar de ré, é como se você estivesse clamando, eu quero andar para trás. Reclamar é isso. Deus fazia o pão cair do céu e o povo reclamava. Meu Deus, isso já daria uma mensagem só sobre o assunto reclamar. Mas isso não acontece entre nós. O silêncio faz parte da mensagem. Que tenhamos juízo, né, irmãos? Que tenhamos juízo. Volte a agradecer por aquilo que você já tem. E não fique só pensando por aquilo que você não tem. Enquanto alguém reclama dos sapatos, outros não têm pés. Coisa séria. Continuando, avante. Olha lá o verso, leia comigo. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Meu Deus! Então, ao longo do deserto, eu acho tremendo isso, irmão. Ao longo do deserto, eles foram abastecidos pelo maná, pelo pão do céu. Aí alguém diz: pastor, eles não poderiam ter sido poupados de andar pelo deserto? Sim. Então quer dizer que Deus permitiu eles passarem pelo deserto? Sim. Mas quer dizer que ao longo de todo o deserto, o céu era a provisão deles. Você entende a diferença?
Deus tratou com eles em que momento, irmão? Quando eles estavam no palácio, de pé para cima, comendo uva assim, foi ou não? Foi no deserto. Talvez você veio hoje para ouvir essa palavra libertadora, esse trecho. No deserto, eles tiveram grandes experiências com Deus. Talvez nesse solavanco que o mundo está vivendo, esse solavanco que o país está vivendo, nesse solavanco, você vai ter muitas experiências com Deus. Recebe, irmão? Muitas experiências com Deus. Guarda isso, vai pipocar benção aqui, ali, e lá, e lá, e lá. Você vai ver que hora ou outra eu vou perguntar sobre testemunho, irmã Manu está me ajudando nisso também, e você vai dando glória ao Senhor. Amém, gente? Vai dando glória ao Senhor. Última coluna e completamos. Em uma aula prática com o Criador, eles estavam sendo ensinados a confiar dia após dia. O alimento dos céus se mantinha com boa qualidade apenas para o consumo do dia. Aqui é uma curiosidade interessante. Não sei se você lembra disso, mas a Bíblia diz que o maná, ele servia para consumo no dia. Era Deus ensinando o povo a confiar de que o céu daria o pão para o dia. Naquele tempo já havia espertinhos que pegava pão a mais, porque eles pensavam, vai que amanhã não cai o maná. Tinha um povo espertinho que pegava mais, para garantir o dia seguinte. Parece com o nosso século, né, irmão? Pegava mais para garantir o dia seguinte. E diz a Bíblia que no dia seguinte, aquele pão não prestava, irmão. Meu Deus, que incrível. O que Deus quer ensinar, irmão? Quer ensinar esse povo, e esse povo, falando agora da nossa geração, a confiar no pão do dia. Não é o que a oração do Pai Nosso ensina? O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, me dê o pão de hoje, Senhor. Me dê o pão de hoje, Senhor. Ô irmão, isso aqui é recado para nós todos. Me dê o pão de hoje, Senhor. Repete aí comigo, diga, me dê o pão de hoje, Senhor. Me dê o pão de hoje. Vai ver quando você estiver indo para fazer a compra do mercado, ou estiver lá somando as últimas notas para pagar uma conta, esteja espírito de oração, me dê o pão de hoje, Senhor, me dê a graça. Me dê o de hoje, eu quero vencer o de hoje. E o amanhã? O amanhã a Deus pertence, o amanhã o maná vai cair outra vez. Amém, gente? Isso é libertador, viu? Libertador. Esse consumo do dia, a Bíblia só abriu uma exceção para sexta-feira, em que o Senhor recomendava, olha, na sexta vocês podem pegar uma porção a mais, porque eu quero que vocês tenham um dia para descansar. Aí esse dia o pão não vai apodrecer. Meu Deus, que incrível. Incrível, o mesmo pão, uma hora apodrece, outra hora não apodrece. A Bíblia falando até o tempo do repouso. Pessoas que vivem em loop, irmão, a vida inteira. Meu Deus, quanta lição. Pessoa que não tem um tempo para descanso. Eu já ouvi pessoas, irmão, de encher a boca e falar, tem 3 anos que eu não tiro férias. E acha bonito. Eu já vejo isso e falo, meu Deus, tudo errado, irmão, está tudo errado. Tem que tirar sim o repouso, isso aí vai te dar aquele gás, sabe? Seja um passeio ou simplesmente repousar, descansar, faz parte, irmão. Daqui a pouco você está no gás de novo e continue. Amém, gente? Continua, faz parte. Não sei para quem vale, mas faz parte. Completando, Jó recitou claramente, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Ou seja, eu agradeço pelo alimento, mas eu quero mais é o Senhor. Jesus inclusive falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Ou seja, o alimento ao crente não é só o pão, não é só a comida, é fazer a vontade de Deus. Caminho para o final, há pessoas bem alimentadas, algumas até com um conforto bastante elevado,
mas ainda assim sentem falta de alguma coisa, que elas nem sabem dizer exatamente o que é, uma sensação de estar incompleto. Sabemos que trata-se da falta do seu principal nutriente espiritual, a palavra de Deus, o pão da vida. E Jesus falou: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmão, então essa luta pelo pão diário, é só você sentar aqui mesmo, na frente da igreja. Você põe uma cadeirinha na calçada e dá uma olhada, irmão, uma luta desenfreada, carro sobe e desce o dia inteirinho. Tudo atrás do pão, correndo atrás do pão, correndo. Você entende ou não? É assim o dia inteirinho, dia inteirinho. Pessoas atrás do pão. Só que acredite você que a realização não está em ter o pão. A realização está mais alta que isso. Porque tem pessoa que tem o pão e não é feliz. Tem pessoa que tem uma casa, mas não tem um lar. Tem uma cama, mas não tem sossego. Tem um emprego, mas não tem alegria. Vai arrastado para o trabalho, perdeu a motivação. E olha lá, se não tem até uma força maligna lá para ela desgostar de tudo aquilo. Então, o que a Bíblia está falando, que clamamos pelo pão, rogamos pelo pão, rogamos pelo suprimento dos céus, sim, faz parte. São necessidades diárias que nós temos. Só que a Bíblia ainda está dizendo que não fique apenas no pão falando material, porque existe um pão do céu, e este pão do céu traz completa realização. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus falou isso aqui. As pessoas encantadas, né? Se você for ler completo depois, você verá que Jesus falou sobre isso, né? Pessoas chegaram a Jesus e disseram: Senhor, João 6,30, você anota e leia depois. As pessoas chegaram a Jesus: Jesus, olha, no passado os homens tiveram a experiência de ver o pão cair do céu, que sinal maravilhoso foi aquele? Aí perguntaram para Jesus: e o Senhor, que sinal o Senhor dá, de que o Senhor também é dos céus? Jesus falou: não foi Moisés que deu o pão, não, foi o meu Pai que deu o pão. Aí ele completou: eu sou o pão, eu quem vou realizá-los completamente. Pessoas de alma vazia. Eu ouvi uma frase uma vez, achei forte, pena que eu não lembro o autor para dar os créditos, mas ela diz assim: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. É forte isso, né, irmão? Repito, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Completo com o último parágrafo. Quando oramos ao Senhor: Deus, dá-nos desse pão hoje, estamos pedindo a Deus que nos alimente também, como? Espiritualmente. Não é o pão, não é somente o pãozinho da manhã. Palavra de Deus para nós, amém, gente? A última frase, pode ler comigo? Pensamento do dia: maior tragédia na vida são as orações que não são respondidas. Uau, tem, porque elas não foram. Por que a oração não foi respondida? Porque não foi feita. Maior tragédia, a oração nem feita foi. Meu Deus. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Aplauda ao Senhor bem forte, oh, aleluia. Então, sobre o que falamos hoje, irmãos, vamos resumir assim algumas frases. Sobre o que falamos hoje? Sobre o pão de cada dia. Deus pode dar o pão de cada dia, irmão? Deus pode suprir seus desafios financeiros, estou falando de dinheiro, pode ou não pode? Pode, dia após dia. Você roga e Ele dá, você roga e Ele dá, você roga e Ele dá, e assim segue. Mas desde aquele tempo, havia medo do amanhã. Vai que amanhã não cai o pão. Isso aí repito, parece que foi escrito hoje. Naquele tempo já havia o medo. E se o pão amanhã não cai? E se amanhã não cai o pão? É preocupação da nossa geração. Tua.
e de tantos outros. Nossa, vamos ser verdadeiros. Mas a oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia. Palavra dele para nós. Amém, gente? Bom, as lições não terminaram, tudo bem? Hoje foi o 5º passo dessa lição. Com a graça de Deus, iremos ao 6º, com a graça de Deus, iremos também para o 7º e depois completaremos com um resumão, eventualmente teremos o 8º também. Tudo bem? Bom, ali aparece o nosso zap pastoral aqui de Blumenau, Santa Catarina. Desejando contato conosco, fique à vontade e pode participar também. E se eventualmente eu falo agora com alguém, seja pelas redes sociais ou quem sabe até pela nossa TV, que diz, pastor, eu quero ser parceiro desse ministério, eu quero ofertar, quero dizimar, quero cooperar, como é que eu faço? Aparece em sua tela também o QR Code. Agora esse QR Code diferente. Esse QR Code é para as doações. Se é sua vontade, você abre o aplicativo da sua preferência e uma vez lá no aplicativo, na modalidade Pix, você prefira QR Code, que é esse exatamente que está em sua tela. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Se Deus lhe deu graça, por que não ser gracioso com a obra dele? Não é? Eu oro completo. Deus querido, obrigado. Obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu favor, obrigado pela lição de hoje. E eu oro sim, dê, Senhor, para nós o pão de hoje. Dê-nos, Senhor, o pão de cada dia e nos dê graça, em uma certa altura, podermos ter o pão também para o dia seguinte, como era o caso da sexta-feira, para economias, para investimentos, para poder ter uma vida ainda mais segura, falando do amanhã. Com a tua graça seja assim. Amém. Amém? Deus te abençoe, viu? Fique na paz. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.